Salve, salve, galerinha! Aproveitando aqui e vamos gravar mais um vídeo então da nossa playlist de programação orientada a objetos. E hoje a gente vai falar exclusivamente de encapsulamento. O que é um encapsulamento, pessoal? Encapsulamento é a forma de proteger atributos e métodos de uma classe. Na aula passada, no vídeo passado, nós fizemos a classe chamada carrinho.java. Para exemplificar para vocês como se trabalha com encapsulamento, eu vou criar uma nova classe, tá? Essa nova classe eu vou chamar de livro, por exemplo, para a gente criar um objeto livro. Então, new class livro. Livro. Beleza. Então, eu criei uma classe chamada livro e eu vou criar alguns atributos aqui. Os atributos vão ser todos privados. Beleza. String, título do livro. Private string, descrição livro. Beleza. Private string ISBN do livro. Show de bola. E vou colocar um booleano aqui. Booleano. Se o livro é de capa dura. Beleza. Então, eu tenho aqui 4 atributos. Observem que eu criei esses atributos de forma privada. Vocês vão ver aqui, ó, private. Isso significa que essas variáveis vão estar acessíveis apenas a este escopo de código aqui, apenas dentro desta classe. Isso aqui faz parte do encapsulamento. Então, lembrando que eu falei no início, encapsulamento é uma maneira de proteger os atributos e métodos da classe. Então, elas estando privadas, se eu criar uma classe testa livro aqui, teste livro, com o método main, por exemplo, e eu for criar um objeto do tipo livro, assim, instanciando, né, usando a palavra new, livro, significa que eu crio um objeto, mas não coloquei nenhum dado para este livro. Então, eu não consigo fazer assim, ó, livro, ponto, título e atribuir um valor para esse título, tá? Aqui, ó, título, título do livro. Observem que essa instrução aqui está dando erro, ó. Ele está falando assim, ó, a variável título is not visible, ou seja, ela não é visível. Então, eu não consigo fazer esse tipo de atribuição. Isso por quê? Porque ela está totalmente privada, ela está encapsulada aqui. Na verdade, ela não está totalmente encapsulada, mas ela está privada de acesso. Se eu colocar essa variável como pública, significa que eu vou conseguir jogar um valor dentro desta variável aqui sem problema algum. Porém, isso não é uma boa convenção, não é uma boa prática, tá? Da mesma forma que eu tenho a palavra reservada protected. Protected, neste meu caso aqui, também vai permitir eu atribuir algo dentro da variável título. Tá? Isso porque a variável protected permite eu atribuir dados a um atributo do mesmo que pertence do mesmo pacote. Então, a classe teste livro está no mesmo pacote da classe livro, que é esse default package. Então, eu consigo fazer esse tipo de atribuição. Mas eu quero encapsular, eu quero deixar tudo privado. Quanto melhor, quanto mais variáveis privadas dentro de uma classe, melhor. Perfeito. Mas aí fica a pergunta: como é que eu faço para atribuir um valor para dentro dessa variável, então, Matheus? Bom, isso é muito simples. Vocês já devem ter ouvido falar nos métodos sets e nos métodos gets. Então, se eu quero atribuir um valor para dentro dessa variável, eu posso criar um métodozinho chamado setTítulo. Esse método setTítulo, ele é público e ele vai ter a responsabilidade apenas de pegar a informação recebida por parâmetro e atribuir aquela variável. Então, olha só que maravilha. Agora eu tenho um objeto encapsulado, livro.setTitle, título do livro. Perfeito, sem erros nenhum. Ótimo. Eu posso pegar e criar os outros, né? Eu quero pegar o getTitle. Ele vai fazer um return nessa minha variável. Então eu posso encapsular, eu posso jogar, criar os métodos sets e gets para todas essas variáveis. Então, set
descrição livro. Get descrição livro. Set ISBN. Get ISBN. Quando é um booleano, o nome não é set nem get, tá? O padrão é is na frente, is capa dura. Então, set capa dura. Então, só corrigindo, não é que não é set get. Você pode colocar o nome que você quiser, mas a convenção para o get de uma variável booleana se inicia de is na frente, tá? O set continua set capa dura. Se eu quero colocar um booleano, né, true ou false nessa informação. Então, por exemplo, livro.set descrição descrição do livro. Beleza? Blá, blá, blá. Livro.set ISBN. Eu vou colocar aqui que é 123-456. E eu vou setar esse livro como sendo capa dura. True. Ótimo. Beleza. O que mais que eu posso entender aqui sobre o encapsulamento? Vocês estão vendo que eu estou usando um new livro, ou estou usando um construtor padrão. Nas aulas anteriores eu falei que se a classe não está estipulada, não está definindo um construtor, o próprio compilador, o próprio Java, cria um construtor padrão para vocês sem passagem de parâmetro. Digamos então aqui que eu quero tornar o título do livro sendo obrigatório, ou seja, sempre que eu criar um livro, um objeto livro, eu passar este título como obrigatório. Então, o que eu posso fazer aqui? Bom, esse site título eu vou remover. Ótimo. Eu removi o site título, o que vai acontecer aqui? Vai dar um erro nessa instrução de código. Porque ele vai falar que o set title, set título, não está definido na classe livro. Realmente não está. Isso por quê? Porque eu quero sobrescrever, sobrepor, como vocês queiram falar, o construtor da classe livro, para que neste construtor eu passe o título deste livro, porque eu quero que ele seja obrigatório. Desta forma, o título do livro que eu passava dando set título, eu passo agora na construção deste objeto, desta forma. E assim eu consigo montar este livro da melhor maneira, obrigando sempre quem dar o new na palavra livro, no objeto livro, passe o título dele como no construtor. Então, acabei de criar um objeto livre. Uma outra coisa que eu fiz no vídeo passado, só para não prolongar muito, eu criei um método aqui na nossa classe carrinho, chamada exibir características. Isso é necessário? Bom, não é tão necessário assim. Isso por quê? Porque toda classe Java, todo objeto, ele já possui um método que ele é chamado de toString. ToString é como se fosse uma assinatura para cada objeto. Então, o que eu posso fazer? Ao invés de criar um método exibir características livros, por exemplo, eu posso sobrepor, fazer um override do método toString, que é um método que já existe para esse objeto. Esse método toString, ele vai retornar uma string. Então, em vez de eu dar o super.toString, eu posso simplesmente fazer o seguinte: livro, dois pontos, mais get title. Eu concateno aqui com mais uma informação, colocar um tracinho, descrição do livro. Então aqui eu acabei de sobrepor um método toString e apresentar a assinatura deste meu livro. Então, o que eu posso fazer aqui? Dar um system out
do objeto livro.toString. Se eu não colocar o toString, vai funcionar exatamente igual. Ó. Vou dar o play. Então, ele mostrou aqui a descrição do meu objeto livro usando o toString. Eu acho que esse vídeo seria isso. Espero que vocês tenham entendido esse conceito de encapsulamento, né, de colocar todas as variáveis privadas, criar os métodos gets e sets e também trabalhar um pouquinho diferente com o construtor, obrigando a passagem de um parâmetro. Se você gostou, curta e compartilha.